Fala, meu povo, tudo certo? Hoje eu vou trazer um vídeo de fechamento. Eu vou colocar aqui a lista dos 50 livros mais vendidos da Amazon, tá? Obviamente, essa lista aqui, ela vai mudando, tá? Mas por que eu peguei essa lista aqui? Porque essa lista aqui, ela foi feita, então, ela é pós Black Friday, tá? Eu tô gravando esse vídeo no dia 14 de dezembro. E ela é uma lista que ela vai se alterando, tá? Então ela vai fazendo aquele processo onde ele realmente vai lidando com os números dentro da plataforma, tá? A Amazon hoje talvez seja uma das maiores plataformas de venda de livro que a gente tem. E aqui a gente mede um pouco o nível de consumidor. Obviamente que dentro do canal a gente tem os mais diversos tipos de leitores e o que a gente tem percebido, pelo menos dentro dos grupos, tá, de WhatsApp e Telegram, e se você não faz parte, os links vão estar aqui embaixo, junto com os canais parceiros e também os próprios links para compra na Amazon, né? Se vocês quiserem comprar alguma coisa lá, gera comissões para o canal. Vocês percebem que os consumidores estão migrando bastante, eles estão buscando obras diferentes, e ao buscarem obras diferentes, eles tendem a ir para Mercado Livre, para Shopee, sabe? Muito para sebo físico, porque a gente mesmo fala sobre isso dentro do canal. A gente apresenta muita obra. Vocês viram no unboxing que eu lancei agora no dia 15, que vai sair agora dia 15, por exemplo. Eu estou gravando esse vídeo no domingo, né? Então ele vai sair amanhã. Ele já saiu, o link está aqui, né? Vocês já viram que tem muita coisa ali que veio de sebo, veio da Shopee, pouquíssima coisa da Amazon. Então, existe um processo dos leitores e consumidores aqui do canal que é totalmente diferente do que normalmente aparece, tá? Então, para a gente, que já está inserido dentro da cultura de buscar obras dentro de sebo, de buscar obras dentro de outras situações, não ver os nossos livros dentro da lista é comum. Mas eu quero trazer isso aqui para a gente entender o que acontece e por que talvez a gente não sabe o que as editoras tomam de atitude, sabe? Para a gente saber o que está acontecendo também, né? Não ficar inerte dentro da bolha. É bom a gente ver. Então eu vou pegar a lista aqui dos 50 livros mais vendidos dentro do site, ok? E aí a gente vai conversando sobre o assunto, batendo papo, enfim, aquela história toda. Se inscreva no canal e ative as notificações, ok? Eu vou botar minha tela para gravar aqui, tá? E a gravação da tela deve aparecer para vocês. Deixa eu ver. 3, 2, 1, agora, tá? Agora tá a tela de gravação. Eu já botei pro final da lista, tá? E eu usei o meu segundo perfil. Por que eu usei o meu segundo perfil? Para comparar com o primeiro. Então eu já fiz esse processo de comparação. Comparei se no site da Amazon, do segundo perfil, onde eu não tenho o Prime conectado, se ele seria diferente do primeiro. Não é. Então, as minhas buscas e as minhas compras que estão no primeiro perfil não interferem, tá, nos mais vendidos que aparecem na lista, certo? Então ali vocês já têm um parâmetro que o mais vendido que aparece para mim é o mais vendido que vai aparecer para vocês. A princípio é isso, tá? Então a gente já tem uma situação aqui ok, certo? O primeiro livro que aparece para a gente aqui dos 50, então, o 50º livro seria o Como se tornar um cristão inútil. Nem sei do que é isso aqui, cara. Vamos ver o que é isso aqui. A gente vai abrindo aqui e nós vamos conversar sobre o assunto. Diz o seguinte aqui, vamos lá. 176 páginas, que editora é isso, cara? Ai, bonitinho. Ai, nossa senhora. Cheio de cores. Que editora é isso aqui, cara? Thomas Nelson Brasil. Ela é conhecida por livros assim, né? O C.S. Lewis sai na Thomas Nelson, né? Diz o seguinte: o convite ao discipulado e a vida cristã não é um chamado para ser protagonista da história, mas para ser parte de um povo. Deus não procura quem sonha com cargos e títulos ou quem deseja receber medalhas. Ele está à procura de verdadeiros adoradores, de cristãos comuns que testemunham o evangelho sem precisar subir no palco. Afinal, do reino dos céus não há lugar para especiais, orgulhosos, para quem quer ser o primeiro, mas para a gente arrependida e para cristãos inúteis. Do Rodrigo Rodrigo Bibo. Eu já ouvi falar do Rodrigo Bibo, eu não conheço ele, não sei como é que é a escrita dele, tá? Mas eu acho que a gente vai perceber bastante do que ele fala, né? Somos sacerdotes de All-Star e chinelo de dedo, demonstramos a sacralidade de cada momento da vida, compramos pão, ajudando quem precisa e anunciando as boas novas ao desconhecido na fila de mercado. Cara,
o que eu vou dizer? O que diz aqui? Esse livro representa insights poderosos que farão seus leitores repensarem o porquê fazem tantas coisas que, à luz do Evangelho, não tem sentido. Esse é um chamado para uma vida mais leve e inteligente. Davi Lago, escritor e pastor. É um livro voltado para o público cristão, né? Então, eu acho que a gente vai ver bastante disso nessa lista. Vamos lá. C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Isso aqui é clássico, né? Isso aqui é, para quem está inserido ou quem nunca se inseriu, o Lewis é essencial, né? Em um dos períodos mais sombrios da humanidade, Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis foi convidado pela BBC a fazer uma série de palestras pelo rádio com o intuito de explicar bases da fé cristã de forma simples e clara. Mais tarde, ajustado pelo próprio Lewis, esse material dará origem ao cristianismo puro e simples, um grande clássico da literatura cristã. Cara, eu acho o Lewis fantástico dentro de um contexto de literatura, né? 288 páginas. Ele consegue trazer de forma, né, como diz o próprio nome, clara e simples, né, do que é o cristianismo que ele acreditava. Mas, para muita gente que já se propõe a não acreditar, aí, cara, não adianta nem entrar nisso aí, né? Aí tu já vai fugir do negócio. 48ª, Asas Reluzentes, edição com brinde. A Alison Seft, eu sei que eu não sei o que é. Deve ser fantasia. Séculos se passaram desde a última vez que uma fada das estações quentes do refúgio das fadas, cruzou a fronteira para o bosque do inverno. E enquanto a maioria teme as lendas de monstros espreitando nas terras congeladas, Clarion não consegue deixar de ficar fascinada pela beleza do inverno. Mas sob os olhos atentos da atual monarca e dos ministros da estação da corte, Clarion tem pouco tempo para devaneios enquanto a luz do dia de sua coroação se aproxima. Ai, Jesus! Nossa Senhora, as imagens feitas por IA. Deus, bicho. Enfim, quantas páginas tem esse troço? 336 páginas. Deve ser uma saga, cara. Fato, ó. Fato que vem. Aí vem pôster, vem... Eu não tenho problema com esse tipo de literatura, tá? Eu acho que se tu gosta, tá tudo certo, tá? Aqui tem uma baita, mas eu não vou ler tudo isso aqui, tá? Tem um autor, isso aqui. O meu problema é que tem gente que só lê isso e não se desafia a outra coisa. O próximo, então, é da Ana Cláudia Quintana Arantes, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu acho interessante esse tipo de livro, tá? Ele serve como respiro. Muitas vezes são experiências que se passam aqui, às vezes é um livro respiro, não tem problema nenhum com esse tipo de literatura. Em 2012, Ana Cláudia Quintana Arantes deu uma palestra ao TED, que rapidamente viralizou, ultrapassando a marca de 3,8 milhões de visualizações. A última fala do vídeo, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, se tornou o título do livro que desde seu lançamento em 2016 vem conquistando um público cada vez maior. Uma das maiores referências sobre cuidados paliativos no Brasil, a autora aborda o tema da finitude sobre o ângulo surpreendente. Segundo ela, o que deveria nos assustar não é a morte em si, mas a possibilidade de chegarmos ao fim da vida sem aproveitá-la, de não usarmos nosso tempo de maneira que gostaríamos. Cara, deixa eu fazer uma reflexão sobre isso aqui, tá? Eu tô com 46. Um cara que começa assim, né, cara? Pra ser um vídeo dos livros mais vendidos, mas vamos lá, né? Enfim. Já que nós estamos aí, né? Estamos indo. Vocês gostam também, né? E eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? De que tu chega num determinado momento da tua vida e tu começa a questionar esse tipo de coisa, sabe? E eu comecei a trazer para mim uma frase muito específica todo dia de manhã. É quase um mantra, eu repito para mim todo dia de manhã. Nenhum CNPJ vale um AVC. Nenhum. Nem o teu, nem o de ninguém. Então, não existe coisa que tu faça, não existe situação que se faça que vale a pena a tua saúde. Faça alguma coisa por ti. Viva. Seja com os teus, seja, sabe? Encontre formas. E, cara, eu não tô falando de coisa grande, eu tô falando de coisa pequena. Pequenas coisas, cara. Às vezes são coisinhas pequenas. É uma pintura, é tocar um violão, é ler um livro, é tu sentar e tomar um chimarrão com quem tu gosta. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Mínimas coisas que te dê um respiro. Que tu possa olhar para um vaso de planta e dizer, putz, cara, isso aqui, esse momento do meu dia é só meu. É isso. As pessoas esquecem disso. No momento que vocês começarem a fazer isso, vão perceber que a vida é muito mais do que só o chegar no trabalho, voltar para casa e dormir, chegar no trabalho, voltar para casa e dormir.
E vocês começam a perceber, façam esse exercício, façam uma semana isso. Todo dia, durante 7 dias, eu vou fazer o esforço, porque no momento vai ser um esforço, porque eu vou te tirar da zona de conforto, né? E nesse momento, por mais difícil que seja, tu ir voltar ao trabalho é a tua zona de conforto. No momento que tu começar a fazer esse processo, faça isso. Todo dia eu vou fazer uma coisa que me tire dessa inércia. Eu vou sentar durante 15 minutos, vou ficar em silêncio durante 15 minutos, bota no cronômetro, cara. Vou ler 5 páginas, vou tocar um violão, vou tomar um chimarrão com minha esposa, vou conversar sem celular, sem TV, sem música, sem nada. Eu vou sentar com quem eu tô casado e vou perguntar: como foi teu dia? Faz isso durante uma semana para ver se teu casamento não muda. Faz isso durante uma semana para ver se o teu dia não muda. Garanto. 46º, tá? Elric, o campeão eterno. O Elric que eu tenho aqui, cara, o primeiro volume que foi lançado em livro, tá em algum lugar aqui, tá aqui no canto aqui. Pela Pipoca Nanquim, o segundo tá sendo lançado agora, tá? Esse aqui é em graphic novel, tá? Mas eu acho que não é da Pipoca Nanquim, não é? Deixa eu ver. É da Pipoca Nanquim esse aqui. É. Esse aqui é em quadrinho, tá? Ó. Vou botar na tela grande aqui. Aí, ó. Esse aqui em quadrinho. Eu pesquisei bastante sobre o Elric antes de comprar o primeiro, tá? O segundo tá sendo lançado agora, parece que vão ser 4 livros, se não me engano. O Diego sabe mais que eu sobre isso. Eu nunca li Elric, o Diego já leu esse aqui. Esse aqui é muito bom. O Elric faz parte, tem diversas bandas que já escreveram sobre o personagem, né? Então, músicas, enfim, essa história toda. Não tá ruim o preço disso aqui, tá? Porque o trabalho gráfico da Pipoca Nanquim é muito bacana. Eu acho que a Pipoca Nanquim não sabe se vender. E os caras são esquerdalha pra cacete. Mas tirando fora isso, tudo certo. Vamos em frente. 45º, essencialismo, a disciplina busca por menos. Ai, Jesus, cara. Vamos lá. O que diz aqui? Se você se sente sobrecarregado e ao mesmo tempo subutilizado, ocupado, mas pouco produtivo, e se o seu tempo parece servir apenas aos interesses dos outros, você precisa conhecer o essencialismo. O essencialismo é mais do que uma estratégia de gestão de tempo ou uma técnica de produtividade. Trata-se de um método para identificar o que é vital e eliminar todo o resto, para que possamos dar a maior contribuição possível àquilo que realmente importa. Eu não vou nem ler mais isso aqui. Deixa eu falar um negócio pra vocês, cara. Esse tipo de coisa aqui, isso aqui pra mim, tá? Pra algumas pessoas serve, tá? Eu não consigo ler isso aqui, tá? Isso aqui pra mim não funciona. Esse tipo de cara aqui, ó, essa carinha aqui de almofadinha aqui pra mim não serve, tá? Isso aqui pra mim é cara que, enfim. Eu conheci um cara assim no meu trabalho, cara. Ele trabalhava não, prestava serviço lá pra empresa. O cara tinha a vida inteira dele toda cronometrada, porque ele viu num curso que ele fez lá exatamente isso, tinha tudo cronometrado. Tinha X% do tempo dele para isso, tinha X% do tempo dele para aquilo, tinha, sabe? Então, o dia inteiro dele era todo ajustado para aquilo. Cara, tu só pode estar maluco, né, cara? Não existe isso. Não existe essa situação. Por quê? Porque ele aprendeu num curso a fazer isso. Ah, merda. Não existe. Então eu tenho, o meu dia vai ter tantos por cento para a família, tantos por cento para a religião, tantos por cento para não sei o quê, tantos por cento para ler, não sei o quê. Cara, se isso serve para ti, pode ser, cara. Para mim não serve. Mas quer dizer o seguinte, se tu ficou preso num tráfego que deu 1 hora a mais do tempo que tu tava para dirigir, então já ferrou todo o teu planejamento, daí tu começa a ficar maluco. Ah, cara, para, que é isso? Cara? Enfim, se vocês gostam disso aí, sintam-se à vontade. Eu não consigo. Não omita da Frida McFadden, primeiro de literatura, tá? Então nós passamos aqui 1, 2, 3, 4. C.S. Lewis é literatura, né? Mas enfim. Então, McFadden, então, contemporâneo. Não vou ler, você sabe, né, sobre a situação. Olhos d'Água, Conceição Evaristo. O primeiro do Nacional, que diz aqui. Em Olhos d'Água, Conceição Evaristo ajusta o foco de seu interesse na população afro-brasileira, abordando, sem minhas palavras, a pobreza e a violência urbana que a acometem, sem sentimentalismo, mas sempre incorporando a tessitura poética à ficção. Seus contos apresentam uma significativa galeria de mulheres. Ah, meu Deus, cara. Eu falei isso aqui na live com a Tacon lá, cara. Os escritores não sabem se vender, cara. Isso aqui pra mim é IA. Não dá, cara. Enfim, se alguém já leu aí, diga o que achou, sabe? 116 páginas, tá? Digam aí o que vocês acharam. Se vocês já leram isso aqui.
Você chegar pro Evaristo Conceição e o Evaristo perguntar pra ele, cara, sobre o que é o teu livro? Vocês realmente acham que ele vai chegar para ti e vai dizer assim, ó, não, porque o meu livro é um livro de contos que não tem sentimentalismo, mas ele sempre incorpora a tessitura poética à ficção. Enfim, digam aí se vocês já leram sobre isso. Livro 42, Diário de um Banana, 20. Cara, 20 livros do Diário de um Banana, cara. Poxa. Meu filho leu alguns do Diário de um Banana. Era bem interessante, cara, os livrinhos. Umas historinhas, né, legais, assim, de contar e tal. Achei bem legal. Livro 41, Melhor que nos Filmes, da Lynn Painter. Cara, isso aqui vende que é que nem água, né? A Intrínseca tá pagando o salário do funcionário dela só com esses livros aqui. Elizabeth Dexbaum. Sempre soube que seu vizinho não seria um bom namorado, apesar de todos acharem Wesley Bennett simpático e muito bonito. Liz tinha certeza de que, na verdade, ele era um chato de galochas. Ai, meu Deus, cara, que lindo! Ai, Jesus! Mas Michael Young era diferente. Ai, o amor de infância de Liz estava à altura dos protagonistas das comédias românticas que ela tanto gostava, só que havia se mudado para longe quando os dois já eram crianças. Ai, meu Deus, que lindo! Ai, caceta. 40. As coisas que só se vê quando se desacelera. Ah, louco. De tempos em tempos surge um livro que, com a sua maneira original de iluminar importantes temas espirituais, se torna um fenômeno tão grande em seu país de origem que acaba chamando a atenção e encantando os leitores de todo mundo. Escrito pelo mestre zen budista sul-coreano Haemin Sunim. Ai, Jesus. As coisas que só se vê quando se desacelera é um desses raros e tão necessários livros para quem deseja tranquilizar os pensamentos e cultivar a calma e a autocompaixão. 256 páginas. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu li o Osho, tá? Que não tem nada a ver com isso aqui. O Osho fala sobre yoga. E o Osho é um cara que dentro da yoga mesmo, as avaliações boas, né? É um cara que dentro da yoga mesmo ele te dá porrada. Porque essa história de tu ver essa situação, essa espiritualidade de tu ver, ai, as folhas verdes, ai, tá? Eu, pra mim, isso aí mais atrapalha do que ajuda. Minha esposa é professora de yoga, é instrutora de yoga, na verdade. E ela fala exatamente isso, cara. A yoga te tira da inércia, porque ela faz com que a prática física te leva pra meditação. É para isso que serve a prática física da yoga, tá? Então, o Hatha Yoga, que é a prática que ela dá, ela serve para isso. Para que tu faça toda a prática física, e aí dentro da prática física ela te leve à meditação. Para que tu consiga estar cansado dentro do teu corpo físico, para que tu consiga acalmar teus pensamentos e fazer a meditação no final. Então toda a prática física te leva para o final para tu poder fazer meditação. É para isso que serve a prática física inicial. Entende? Tu vai fazer posturas de força, de equilíbrio, né? Numa fluidez. E quanto maior o teu, né, quanto mais for evoluindo, mais tu vai conseguir chegar no estado meditativo mais fácil e tu vai acalmar teus pensamentos. E realmente funciona. Dentro desse contexto, tá? Tu vai trabalhar com a dificuldade, tu vai trabalhar com o que te incomoda. E à medida que tu for conseguindo fluir as tuas posturas, tu vai conseguir fluir a situação toda, tu vai, né? E tu vai lidar com isso. O processo respiratório da situação toda vai trabalhando com isso. Os gurus, que são o Osho, enfim, tantos outros, eu me lembro dele agora, mas enfim, tantos outros que escrevem essa situação da yoga mesmo, vários têm pensamentos diferentes. Então, se vocês forem ler diversos pensamentos dos yogis, vocês vão perceber que cada um deles pensa diferente uma série de coisas. E tá tudo certo para eles. Porque eles enxergam a vida dentro da situação deles. O Osho era o tapa na cara. Era aquele cara que ele te dava na porrada. Por isso que eu gosto dele. Apesar de ele ser meio new wave, assim, sabe? Muito apaixonado, né, por si mesmo, mas enfim. Então, se vocês não conhecem, vão atrás. Tá? Eu acho interessante. Esse tipo de livro aqui, só se você está precisando. Mas enfim, não vou julgar aqui quem vai ler o que, tá? Próximo livro, 39º, Pequeno Príncipe. Cara, Pequeno Príncipe é Pequeno Príncipe, né? Acho superestimado, tá? Mas é muito bonitinho. É uma literatura que acho interessante ler, mas é bem superestimado. Mas para quem nunca leu nada,
né? Eu acho bem interessante. Psicologia financeira, lições atemporais. Vamos abrir isso aqui, cara. Psicologia financeira, lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade. Cara, isso aqui para mim, eu não consigo lidar com esse tipo de literatura, cara. Eu não consigo ler isso aqui. O sucesso financeiro tem menos a ver com a sua inteligência e muito mais a ver com o seu comportamento. E a forma como alguém se comporta é uma coisa fácil de se ensinar, mesmo para pessoas bastante inteligentes. Cara, eu não sei, cara. Isso aqui para mim é aquela história do cara que vai chegar lá e vai dizer que tu tem que salvar tantos, guardar tantos por cento do teu orçamento. Cara, isso aqui pra quem tem é uma maravilha, cara. Não vai tentar dizer isso aí pro cara que tá devendo, cara. Isso aqui, enfim. Você gosta disso aí, precisa. Eu acho que a situação financeira é muito mais complexa, pelo menos no nosso país, é muito mais complexa do que isso aqui. É muito mais complexo do que isso. Eu não. Esse tipo de literatura para mim não funciona. Isso aqui é para quem já tem dinheiro. Tenho dinheiro, tá na poupança, tá sobrando, não vou usar, o que eu vou fazer com isso? Bom, aí é outra coisa. O cara que tá lá assalariado, fudido, ferrado, não sabe o que fazer com dinheiro, não sabe o que fazer para ter dinheiro, não vai ser a psicologia financeira que vai te salvar. Não vai ser mesmo. Enfim. 37º, as obras revolucionárias de George Orwell. Cara, George Orwell tem que ler, né? Revolução dos Bichos, 1984, o que mais tem nesse box aqui? Tá barato esse box, cara, 28 pila. Vou deixar o link da Amazon aqui se você quiser comprar, tá? 28,45. George Orwell é um dos escritores mais importantes do século XX, com certeza, foi o autor. O que tem essa caixa aqui, cara? Vamos ver. Eu tenho exatamente essa versão aqui, eu li nela, tá? Cadê ela? Aqui. Exatamente essa versão que eu li. Ó. Muito boa versão. Se vocês estão curiosos em saber, essa aqui é a versão da Princípios, tá? É muito boa diagramação, tá? Muito boa mesmo, só que foi de jornal, tá? Mas a Princípios, nessa edição aqui, que é exatamente essa edição aí, tá muito boa, tá? Por isso que eu digo, cara, a Princípios ela faz uma edição bem legal do livro, tá? Bem legal mesmo. A gente tem o 1984, Revolução dos Bichos. Eu tenho Revolução dos Bichos da Globo, aqui, ó. E aí tem um outro, qual é que é o outro que tem aqui? Dentro da Baleia e outros ensaios. Ah, aqui são ensaios, tá? Aqui é outra coisa. Vocês podem ver ali a grossura dos livros. A 1984 é muito maior, né? A Revolução dos Bichos é realmente mais curtinho, e outra é ensaios do Orwell, tá? Mas vale a pena, cara. Esse box aqui é bacana, cara. Esse aqui é bem legal. Quem não leu 1984, só pelo 1984 já vale, tá? Só ele já vale, ó. Ele sozinho, vocês podem ver aqui, ó. Nesse aqui ele tá R$19,90. Essa edição aqui tá R$19,90. Tem um outro box aqui, ó, que também é da Princípios, tá? Que é as viagens extraordinárias que não tá naquela lista, mas ele tá nesse momento agora por R$56. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros. Também vale a pena também da Princípios, tá? Cara, Orwell é fundamental ler, principalmente 1984. 36º livro, Jantar Secreto do Rafael Montes. Cara, Rafael Montes eu nunca li, tá? Eu só vi a série do Bom Dia Verônica lá e a primeira temporada é boa, o resto é uma merda. Um grupo de jovens deixa uma pequena cidade do Paraná para viver no Rio de Janeiro. Eles alugam um apartamento em Copacabana e fazem o possível para pagar a faculdade e manter vivos seus sonhos de sucesso na capital fluminense. Mas o dinheiro está curto e o aluguel está vencido. Para sair do buraco e manter o apartamento, os amigos adotam uma estratégia heterodoxa: arrecadar fundos por meio de jantares secretos divulgados pela internet para uma clientela exclusiva da elite carioca. A partir dali, eles se envolvem em uma espiral de crimes, descobrem uma rede de contrabando de corpos, matadores clandestinos e granfinos excêntricos e levam ao limite uma índole perversa que jamais imaginaram existir em cada um deles. A premissa é boa, cara. Alguém já leu isso aí? Se vocês já leram, digam nos comentários, tá? Vamos ver o que diz aqui, cara. Ver os comentários aqui, eu gosto de ver os comentários. Livro de uma qualidade absurda, folhas grossas, não quero saber isso aqui. Superou expectativas, simplesmente amei. O livro superou expectativas. Quando comprei, confesso que fiquei com medo de ele chegar danificado. Não quero saber isso. A Jantar Secreto é um daqueles livros que te prende do começo ao fim. A escrita é envolvente, cheia de tensão e mistério. Cada capítulo deixa uma curiosidade enorme para o próximo. É um livro diferente, intenso e cheio de reviravoltas. Exatamente do jeito que eu gosto. Então, olha aí, cara. Aqui tem uma resenha um pouco maior. Aqui ele fala muito, não vai dar muito spoiler aqui. Cara, aí, ó, quem não leu, daqui a pouco Jantar Secreto, me digam se vocês já leram, tá? Então fica a dica aí. Aqui o Devocional, cara, no Devocional não vou entrar, porque senão eu vou ficar só nisso aí, cara.
Devocionais, uma vida poderosa e apaixonada. Ser forte não é errado. Deus fez você para ser forte em todas as áreas de sua vida, segundo a verdade de sua palavra. Força é um chamado e um comando, mas o lugar de onde extraímos nossa força é tão importante quanto a forma como exibimos. Em Forte, a autora do best-seller do New York Times, Lisa Beverly, fornece uma nova perspectiva sobre o que significa ser forte em um mundo caído. Ah, vai se cagar. Ficar tentando sobreviver nesse mundo de merda, hein? 34º, Fisher Price, Coleção de Como é Bom. Ciranda Cultural, isso aqui é livro de criança, um em frente. O outro, Isso e Aquilo, do Bob Goods. Vocês podem ver que o Bob Goods caiu diversas posições, né? Ele está em 33º, os livros de pintar. Cara, não julgo. Livro de pintar, livro de pintar. Não julgo mesmo. 32º, Biblioteca da Meia-Noite. Esse aqui eu não sei como tá aqui ainda, cara. Deve fazer uns 4 anos que esse troço tá entre os mais vendidos, cara. É impossível sair daqui, cara. Vamos ver do que se trata, cara. Eu nunca vi o que é a premissa dessa porra, hein? Vamos ver o que é. Aos 35 anos, Nora Seed, uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas, arrependida das escolhas que fez no passado, ela vive se perguntando o que poderia ter acontecido caso tivesse vivido de maneira diferente. Após ser demitida e seu gato atropelado... Daí, cara. Nora vê pouco sentido em sua existência e decide colocar um ponto final em tudo. Cara do céu, meu, eu perdi o emprego, gato... Porém, quando se vê na Biblioteca da Meia-Noite, Nora ganha uma oportunidade única de viver todas as vidas que poderia ter vivido. Ué. Nesse lugar, entre a vida e a morte, e graças à ajuda de uma velha amiga, Nora pode finalmente se mudar para a Austrália, reatar relacionamentos antigos ou começar outros, ser uma estrela do rock, uma glaciologista, uma nadadora olímpica, enfim. As opções são infinitas, mas será que alguma dessas outras vidas é realmente a melhor que ela já tem? Em A Biblioteca da Meia-Noite, Nora Seed se vê exatamente em uma situação pela qual todos gostaríamos de poder passar. Voltar no tempo e desfazer algo do que nos arrependemos. Diante dessa possibilidade, Nora faz um mergulho interior viajando pelos livros da Biblioteca da Meia-Noite até entender o que é verdadeiramente importante na vida e o que faz, de fato, com que ela vale a pena ser vivida. 308 páginas. Alguém já leu esse negócio aí, cara? Diga nos comentários, cara. Vamos ver uma frase. Uma pessoa é como uma cidade. Não se pode deixar que algumas áreas menos aprazíveis provoquem uma repulsa generalizada pelo todo o resto. Pode ser que haja algumas partes das quais você não goste. Umas ruas, uns bairros perigosos, mas as coisas boas fazem todo valer a pena. Eu não gosto do meu dedão. Acho meu dedão feio. Ah, se cagar, cara. Psicologia de consultório de dentista. Digam aí o que vocês acharam desse negócio, cara. 31º, De Quanta Terra o Homem Precisa, do Lev Tolstói. Finalmente um segundo clássico da lista, né? Terceiro, na verdade. O primeiro foi o C.S. Lewis e depois veio aqui pro Orwell. Agora veio o Tolstói. Por que de vez em quando entra um clássico desse, eu não sei, tá? Não sei qual o movimento que faz com que um clássico como o do Tolstói apareça entre os 50 mais vendidos. Realmente não sei. Nessa coleção de 4 contos, Tolstói fala das coisas que realmente importam na vida, abordando com leveza temas sérios como teologia, filosofia e natureza humana, trazendo ensinamentos inesquecíveis e significados profundos em uma leitura cativante. Cara, não conhecia esse aqui. Vamos ver, vamos comparar uma frase com outra. Vocês lembram da outra frase, né? Vamos ver essa aqui do Tolstói, olha só. Portanto, lembre-se, há somente apenas e tão somente momento mais importante. Agora. É a hora mais importante porque é a única que podemos fazer alguma coisa. O homem mais necessário é aquele que está com você nesse momento, pois ninguém sabe se depois estará com outra pessoa e se poderá fazer algo por ela. E a coisa mais importante é fazer o bem, porque este é o único propósito da vida. Não precisa dizer mais nada, né? Tadinho da Biblioteca da Meia-Noite, o cara foi bem intencionado. Vambora. 30º livro. Meu Plano Perfeito, planner sem data e capa. Cara, não é possível que isso aqui entre como livro, cara. Não é possível que isso aqui entre como livro, cara. Ensina-me a contar meus dias. Não, calma, só um pouquinho, cara. Isso aqui não é livro, cara. Ah, cara, pelo amor de Deus, cara. Tá, mas enfim.
Ai, que jovem dinâmica, ela escreve os dias, cara. Sabe o que eu acho disso aqui, cara? O cara compra isso aqui só no impulso. Ninguém realmente usa essa porra até o fim do ano. Se alguém usa esse planner, vamos lá. Vai o Rodrigo arrumar briga, mas vamos lá, cara. Ó. Eu não consigo imaginar uma pessoa abrindo o seu planner e escrevendo ali os compromissos do seu dia do jeito que a gente é hoje com a tecnologia que a gente tem. Cara, tu vai pegar o WhatsApp ali, vai mandar um WhatsApp para si mesmo, tu vai mandar um e-mail para si mesmo, tu vai não sei o que e tal, para lembrar das coisas. Eu duvido que tu pegue uma canetinha e anota. Amanhã eu preciso fazer tal coisa. Isso fazia nos anos 70. Não hoje. Você usa um plano e me diga. 29º. Esse vídeo vai ter 4 horas. O Príncipe, edição almofadade de luxo. Cara, essas edições aqui, que editora é essa aqui? Da Garnier, é a mesma que eu tenho. Ficou lá dentro que eu tava lendo um pedaço. Eu li as primeiras páginas. Esse aqui é do Príncipe do Maquiavel, tá? Eu tenho as Confissões de Santo Agostinho. São lindas pra um caralho isso aqui, cara. Quanto tá isso aqui? Cara, isso aqui tá R$19, cara. Isso aqui tá 19 pila. Isso aqui é um trabalho gráfico, cara, de uma beleza que vale a pena ter só por causa do negócio, cara. É assustadoramente bonito isso aqui, cara. É bem isso aqui mesmo, tem pintura lateral, a capa é almofadada, é bonito pra cacete isso aqui, cara. É muito bonito. Esse integral, vale a pena ler, cara. Vale a pena ter. Se vocês têm interesse em ter edições bonitas, cara, realmente é um trabalho gráfico fantástico isso aqui, cara. Vale a pena ler. 28º, Binding 13, Marcação Cerrada no Amor. Ai, meu Deus, agora sim. Ele quer salvá-la. Ela quer se esconder. Ela está ferida e está determinado. O destino os juntou. O amor os uniu. Ai, meu Deus do céu. Ai, a Chloe Walsh. Deus é pai. Não, cara, olha quantos livros tem disso aqui. Eu tenho 13, tenho 6, tem outros 6. Ai, meu Deus, isso é uma série, cara. O novo selo da Companhia das Letras para quem é obcecado por romance. Ah, é romancezinho. Ai, que lindo. Olha, o olho azul da mulher. Deus, todos os livros já publicados da série Os Garotos de Tommen, em 2025, só na Bloom. Ah, eu vi quando fizeram isso aqui, cara. Lançaram essa Bloom editora. Essa aqui, ó, Bloom Brasil, da Companhia das Letras. Capaz de nascer da Companhia das Letras, né? Mas às vezes domina o Brasil, né, cara? A arte de gastar dinheiro, ó, o outro lá era pra poupar, isso aqui é pra gastar, cara. Enfim, foda-se, não vou ler isso aqui, cara. Do mesmo autor, inclusive. O Morgan Housel, quer ver? É o mesmo autor? Ó, 38º aqui, ó, Morgan Housel. É o mesmo cara, meu. Cara, aí assim, ó, o que o Morgan Housel é? Milionário. Por quê? Porque ele escreveu o livro. Fazendo o quê? Ensinando você a gastar o seu dinheiro. Fazendo o quê? Comprando o livro dele. Ah, para. Próxima, CultConf. CultConf, Coloring Books for Adults. Ah, cara, o mundo vai acabar, cara. Vamos ver o videozinho disso aqui? Vamos ver o videozinho disso aqui. Olha que lindo. Ai, que amor, né, cara? Olha só. Vamos botar som? Meu Deus, cara. Opa. Perdão, aham. Sai. Eu já fiquei puto só de ver isso aí. Bom, também por R$8, né, cara? Não consegui comprar uma bala. Vamos lá. 25º, graças a Deus. As Aventuras Extraordinárias Viagens de Júlio Verne. Esse box tá bonito, cara. Que é aquele que eu falei antes, ó. Então, o que a gente tem nesse aqui? São 6 volumes, tá? 20.000 Léguas Submarinas. Esse aqui a Júlia me deu de presente. Tá muito boa essa edição também, tá? Não vou pegar porque ela tá no canto lá. Volta ao Mundo em 80 Dias, né? Viagem ao Centro da Terra à Lua, 5 Semanas em um Balão e a Ilha Misteriosa. Cara, tem tudo que você precisa do Júlio Verne tá aqui, né? Só não tem a Máquina do Tempo. É o único que não tem. Mas de resto, tá fantástico, cara. Olha só, o box inteiro dá 1.808 páginas, cara. Cara, isso aqui é sensacional, velho. Isso aqui é sensacional. Conheça as incríveis aventuras de Júlio Verne dos livros, tá? Falou todos os livros aqui e tal. Cara, isso aqui tá muito bom. E de novo, cara, as edições da Princípios eu acho muito bacanas, tá? São livros baratos, tá? E para deixar bem claro, tá? Porque até foi um comentário que eu recebi no Instagram que um cara me disse ainda, cara, se não fosse por ti, eu nunca compraria esse livro, porque eu já tinha feito uma oferta durante a Black Friday do box do Sherlock Holmes.
Eu comentei sobre o box, o cara ainda respondeu para mim, ele, cara, se eu não pegasse essa edição, se não tivesse vindo esse link de ti, eu nunca compraria isso aí, cara. Porque eu ia jurar que era link falso. E eu digo, não, cara, pode ir que o negócio é bacana, cara. Pode ir que é quente. E aí eu expliquei o que são as edições, falei isso no stories que eu gravei. Então, cara, se vocês não têm, pode ir na princípio, porque são livros baratos, texto integral, a tradução é boa, não é ruim a tradução. 1984, que eu já li na princípio, está bom. E eu li o Oliver Twist também, cara. A tradução, a diagramação do Oliver Twist é um pouquinho mais apertadinha que a do 1984. Mas podem ir tranquilo. Folha jornal, cara, vai embora, tudo certo, dá pra ler de boa. O 24º livro da lista, então, é o Deus que Destrói Sonhos, que é também do Rodrigo Bibo, que é a continuação, o segundo volume, enfim, qualquer coisa que o valha, do negócio dos cristãos aí, né, cara, outro, devocional, enfim. Ah, cara, não vou entrar nisso aí de novo, cara, é a mesma coisa do outro, cara. Ensinando o cara a gostar de Deus, cara. O 23º é o Nabo Gigante, do Alex Tolstói, mais um Tolstói, cara. Mas esse aqui eu acho que é de criança. Ah, esse aqui é de criança, cara. Tolstói pra criança, cara. Olha que legal, cara. Ciranda da Escola. Um livro indicado para uso em sala de aula. Olha que bacana isso aqui, cara. Um nabo gigante nasceu na fazenda do vovô. Ele tentou colher o nabo, mas não conseguiu. Então ele chamou a vovó, que chamou a neta, que chamou. Será que todos juntos conseguirão colher o nabo gigante? Yuri Martins Oliveira é mestre em letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas na Universidade de São Paulo. Cursou 2 semestres de intercâmbio na Universidade Estatal de Moscou, onde estudou literatura, cultura e russo. O Júnior Caramesso é casado com Daniela e juntos são os pais de Gabriel. Nascido em Sorocaba, trabalhou por mais de 20 anos em agências de publicidade e hoje tem seu próprio estúdio criativo. Em sua carreira já ilustrou mais de 30 livros, faz parte de um projeto de animação que une saúde e diversão e tem ainda outros trabalhos no Brasil e no mundo com ilustrações editoriais didáticas, rótulos de produtos, animação, entre outros. Cara, que legal, cara, não sabia da existência disso aqui. Puxa, que bacana isso aqui, cara, olha, tem várias outras aqui. Ó. Cara, que legal, cara. Poxa, bem interessante, cara, 32 páginas, é bem coisa pra criança mesmo pra utilizar em sala de aula. Poxa, parabéns, cara, tá em 23º, tá por cima de outras coisas que... Ah, legal isso aqui, cara. Aqui nós temos o meu pé de laranja lima, de José Mauro Vasconcelos, a literatura clássica brasileira, né? Tem adaptação na televisão, papapá. Um dos livros que marcaram a época, lançado em 1968, trata-se de uma história fortemente autobiográfica que demonstra a mão de um escritor experiente, ciente do efeito que pode provocar nos leitores e nas suas cenas e a composição de seus personagens. O protagonista Zezé tem 6 anos e mora num bairro modesto, na zona norte do Rio. O pai está desempregado e a família passa por dificuldades. Aí vai contando a história do negócio. Eu vi, não li, cara, só vi a novela, acho que eu vi isso aqui, um pedaço da novela, acho só. Próximo é, ó, As Confissões de São Agostinho. Esse aqui é o que eu tenho, tá? Esse aqui é um pouquinho mais caro que aquele do Maquiavel, mas eu vou mostrar o vídeo para vocês terem noção do que é. Olha isso aqui, ó, tá? Deixa eu tirar fora o som desse negócio, ó. É bem isso aí que o cara tá mostrando, ó. Né? A capa aqui é almofadada, ó. Realmente, ó, o texto integral, como diz ali, tá? De 1620 anos. É muito bonito isso aqui, cara. É muito bonito. E aí você vai chegar, deixa eu botar um pouquinho mais pra frente para não demorar muito aqui. Ó, é isso aí mesmo. A qualidade das folhas e tal, tudo certo. Ó, isso aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu arrastar um pouquinho mais pra frente. Ó, vocês verem bem a diagramação do negócio, ó. Essa aqui é a diagramação da história. Vocês podem ver ali, ó. A diagramação dele é uma diagramação boa. Ela é um pouquinho mais apertadinha, tem folhas mais longas, porque a página do livro é um pouco mais largo do que os livros, né, normalmente que a gente tem. Mas, cara, é um trabalho, essas imagens que tem do lado aqui são muito boas mesmo. Cara, vale muito a pena pegar isso aqui, ó. E ainda tem, ela vai mostrar, ó, tem algumas gravuras no meio ali que são clássicas, ó. Ali, ó, vocês estão vendo? Cara, isso aqui vale muito a pena pegar. É muito bom, muito bonita a diagramação, muito bonito a edição, e o livro em si é muito bom. O texto é muito bom. Obviamente é um texto mais antigo e tal, enfim, aquela história toda, vocês talvez tenham que estar preparado para isso. Mas vale a pena mesmo, tá? E ele está em 21º na lista.
Então, vale a pena dar uma conferida. Agora nós vamos para o top 20. 20º livro, então, Brasil no Espelho. Vamos ver o que diz esse aqui. O guia para entender o Brasil e os brasileiros. Ah, tá bom, né? Justamente, cara. Ah, vai ser uma barbada isso aqui. Em Brasil, no Espelho, o cientista político Felipe Nunes apresenta um retrato inédito e profundo do brasileiro contemporâneo. A partir de uma ampla pesquisa, o livro revela como os cidadãos deste país diverso, que muda depressa, às vezes de forma abrupta, se veem o que pensam, temem e desejam. Desde a onda de protestos de 2013, o Brasil vive intensas transformações sociais, políticas e culturais. Nessa obra, o leitor encontra uma análise precisa dessas mudanças e das crenças, valores e contradições que moldam a identidade coletiva do Brasil. Mais que um diagnóstico, o Brasil no Espelho oferece uma reflexão essencial sobre os nossos traços culturais, comportamentais influenciam o desenvolvimento nacional, apontando caminhos para políticas públicas, negócios e para o futuro que devemos construir. Leitura indispensável para estudiosos, empreendedores, profissionais de marketing e todos que desejam compreender o Brasil e seu povo em profundidade. Cara, ele foi escrito... Foi lançado quando isso aqui? 224 páginas. Foi lançado em 27... Data da publicação, 27 de novembro de 2025. Cara, eu tenho muito receio desse tipo de livro aqui, cara. Obra imprescindível. Não sei, cara, eu fico com muito receio disso aqui. Só lendo pra quê? Se alguém já leu, aí me diga aí, não vou trazer comentários sobre. Enfim, hábitos atômicos. Cara do céu, 19º. Um método fácil e comprovado de criar hábitos e se livrar dos maus. Cara, isso aqui pra mim não funciona. Vocês sabem que eu já li aquele livro, O Poder do Hábito, tá? E o Poder do Hábito, ele explica ali exatamente a situação, só que ele linka com a situação das empresas, né? Sobre a questão de tu utilizar certos produtos, fala sobre a questão de tu escovar os dentes, essa situação toda, a criação de hábitos dentro do seu dia a dia, tá? E todo esse processo ali me abriu os olhos para uma série de coisas. Eu tenho muito receio desse tipo de livro. Para mim é muito complicado ler essas coisas, porque eu acho que para mim é tudo... alguém que está querendo te vender um produto para criar um hábito ou para fazer com que o teu hábito funcione. Então, se vocês leram esse Hábitos Atômicos, me digam aí. Eu não sou muito desse tipo de literatura. 18º, O Segredo Final, do Robert Langdon. Eu abandonei o Dan Brown, faz bastante tempo já. Eu não leio mais Dan Brown. Mas falaram muito bem desse aqui, tá? Se vocês leram e gostaram, me digam aí nos comentários, tá? Que esse aqui é o livro 6 do Robert Langdon. Eu li 3 dele. Não pretendo ler mais, tá? Mas elogiaram bastante esse aqui, tá? Falaram muito bem da literatura. Pessoas que eu já vi algumas resenhas e os caras falaram bem dele, tá? 17º, Verity, do Colin Hoover. Que fala esse troço aqui, cara. Verity Crawford é a autora do best-seller por trás de uma série de sucessos. Ela está no auge de sua carreira, aclamada pela crítica e pelo público. No entanto, um súbito e terrível acidente acaba interrompendo suas atividades, deixando assim condições de concluir a história. É nessa complexa circunstância que surge Lowen Ashley, uma escritora à beira da falência, convidada a escrever sob um pseudônimo os 3 livros restantes da já consolidada série. Para que consiga entender melhor o processo criativo de Verity com relação aos livros publicados e ainda tentar descobrir seus possíveis planos para os próximos, Lowen decide passar alguns dias na casa dos Crawford, imerso no caótico escritório de Verity, e lá encontra uma espécie de autobiografia, onde a escritora narra os fatos conhecidos desde o dia em que conheceu Jeremy, seu marido, até uns instantes imediatamente anteriores a seu acidente, incluindo sua perspectiva sobre as tragédias ocorridas às filhas do casal. Quanto mais o tempo passa, mais Lowen se percebe envolvida em uma confusa rede de mentiras e segredos, e lentamente adquire sua própria posição do jogo psicológico que rodeia aquela casa. Emocional e fisicamente atraída por Jeremy, ela precisa decidir expor uma versão que nem ele conhece sobre a própria esposa ou manter o sigilo dos escritórios de Verity. Em Verity, Colin Hoover se afasta do estilo que a consagrou, os romances para aventurar em um suspense psicológico que deixou o mercado editorial sem palavras de tal vacilador. Ah, vai a merda. Vocês já perceberam que essas escritoras de best-seller, todas elas parecem que escrevem um novo clássico absoluto da literatura toda vez que escrevem um livro.
através de uma narrativa perturbadora. O livro até pode ser bom, cara, não tô questionando isso. Mas é que quando solta essa frase aqui, essa aqui, para se aventurar em um suspense psicológico que deixou todo o mercado editorial sem palavras de tão avassalador. Ah, vai se cagar. 16º, Elric, livro 2 de 3, com pôster e mapa. Esse aqui tá na pré-venda da Pipoca Nanquim, tá? Tá com 30% de desconto, tá custando 125 pila. Elric está de volta nessa coletânea que reúne alguns dos capítulos mais aclamados da saga, que revolucionou a fantasia épica. Vemos o sombrio príncipe pálido chegar aos limites da relação simbiótica com sua espada amaldiçoada, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui é o livro 1, ó, do Elric, tá? A Pipoca Nanquim já prometeu que vai lançar todos. Ó. Essa aqui é a diagramação, tá? Muito bacana o processo. Esse aqui tem 680 e poucas páginas. O segundo tem 772, tá? Capa dura. Tá? É muito bom esse trabalho aqui da Pipoca Nanquim, tá? Então esse aqui é o primeiro. O segundo, então, que está na pré-venda, custa 125, tá? Eu devo pegar também o segundo, com certeza, o terceiro, porque eu vou completar isso aqui, né? Já que eles estão lançando, né? Eu vou completar isso aqui. Tá bem bacana mesmo o trabalho deles, cara. Pipoca Nanquim faz isso aqui com muito capricho, tá? Aqui nós temos mais um Bob Goods, em 15º, então. 14º, A Morte de Ivan Ilitch. Sempre falando isso aqui errado. Ivan Ilitch acredita ser um homem especial, não pensando no fim que todos terão igualmente um dia. Ele estava comprometido com uma vida buscando ascensão profissional, status financeiro e o poder de um funcionário público do sistema judiciário da Rússia cesarista. Vocês conhecem um monte de gente assim, né? No auge da carreira, ele sofre um acidente trivial que gradualmente começa a atormentá-lo. Os médicos não conseguem aliviar o sofrimento dele, nem lidar com a misteriosa doença que consome sua vida. A morte de Ivan Ilitch revela o desespero que surge com a consciência despertada para a verdadeira natureza humana. Lembra que eu falei logo ali no começo do vídeo falando sobre a questão de vocês aproveitarem o dia a dia de vocês e que nem um CNPJ vai vencer? A morte de Ivan Ilitch é sobre isso. Saiam dessa situação, porque depois vocês vão se ver numa situação dessas, tá? E saibam que a morte de vocês ou o AVC de vocês não vai ter valido CNPJ, sabe por quê? Porque eles vão substituir vocês assim, ó, e não vão estar nem aí. 13º, Cute Conf, mais um de colorir, tá? Foda-se. 12º, A Empregada, da Frida McFadden. Esse vocês conhecem, não vou nem entrar nesse negócio, mas tá em 12º. 11º, Como convencer alguém em 90 segundos. Ai, cara. É que tem um cronômetro, quiser que o vídeo tenha 90 segundos. Para ver se ele conseguir me convencer a comprar. Como convencer alguém em 90 segundos é a garantia de uma comunicação de sucesso, transformando as conexões instantâneas em duradouras e produtivas relações de negócio. Nesse livro, o especialista... Ah, cara, sempre é um especialista, cara. Nicholas Butman ensina como usar o rosto, o corpo e a atitude e a voz para causar a primeira impressão marcante. Cara, tem um monte de gente no OnlyFans que consegue fazer isso, né? Estabelecendo confiança imediata e criando fortes vínculos de credibilidade. De novo, tem um monte de gente no OnlyFans que consegue fazer isso aí com facilidade, cara. E não leva realmente 90 segundos. Lembra o que diz aqui? A sua mensagem vai para onde a sua voz vai e a sua voz para onde seus olhos se direcionam. É verdade. Futilidade é fazer a mesma coisa repetidas vezes e esperar resultados diferentes. Cara, é burrice na futilidade. A essência de qualquer marca de sucesso é cumprir a promessa feita ao cliente. Nem sempre o cliente tem razão, ainda mais no universo que a gente vive. Não me vem com esse teu xalolá aí, cara, que isso é frase pronta de coach. Eu odeio isso. Odeio esse negócio. Enfim, não comprei esse troço nem... Bom, não leria esse negócio nem que me desse. Harry Potter Conficose. É confortável e quente, tá? Enfim. Confortável e quentinho, né? Aconchegante. Inspirado no fenômeno do TikTok. Ah, agora tá explicado, cara. Agora tá explicado o que é o Conficose, então. É a porra do TikTok, o lixo da internet. Ah, é perfeito para quem ama transformar um momento simples em uma verdadeira experiência calmante. Impressas em papel de alta gramatura para garantir melhor qualidade de pintura, as 96 páginas. Ah, claro, os imbecil do TikTok estão pintando essa porra. Agora tá explicado, cara. Enfim, nono livro,
A Hora da Estrela, edição comemorativa da Clarice Lispector. Eu não entendo. Isso aqui aconteceu no TikTok também, cara. Isso aqui a gente sabe que aconteceu, que foi o TikTok que botou esse livro para botar para fora para vender. Pouco antes de morrer, em 1977, Clarice Lispector decide se afastar da inflexão intimista que caracteriza sua escrita para desafiar a realidade. O resultado desse salto de extroversão é A Hora da Estrela, o livro mais surpreendente que escreveu. Se desde Perto do Coração Selvagem, seu romance de estreia, Clarice estava de corpo inteiro, todo o tempo, no centro dos seus relatos, agora a cena é ocupada por personagens que em nada se parecem com ela. Vamos ver uma coisa aqui, cara. Eu vi uma vez uns comentários aqui, cara. Aqui a Amanda escreveu dos 5 estrelas, tá? Esse foi o meu primeiro livro da Clarice Lispector e confesso que no começo fiquei estranhando bastante o tipo de textual que ela usa. A narrativa segue um fluxo de consciência com reflexões que considero filosóficas e digressões que misturam a voz do narrador e da própria autora, num jogo literário cheio de sutilezas. Quando comprei, cheguei a ver comentários negativos dizendo que Clarice fala mais dela mesma do que dos personagens, mas eu discordo. Acho que ela cria um afeto tão profundo com Macabea que conforme vamos lendo, sentimos falta de algo que ainda nem aconteceu, uma espécie de saudade que está por vir. Enfim, agora posso dizer que realmente gostei do livro. A leitura é fluida e intensa, mas com um estilo muito particular, introspectivo, fragmentado, cheio de pausas para pensamentos sobre a existência, a pobreza, a identidade e o sentido da vida. Clarice nos obriga a olhar para o invisível, para o banal e ali encontrar um peso imenso, o que deixa o livro realmente lindo. Interessante que a menina escreveu aí, cara. Me digam aí nos comentários se vocês já leram, tá? Eu nunca li Clarice. 8º livro, Dias Quentes, do Bob Goods, mais um livro de pintar. Cara, é assustador isso aqui, cara. Enfim. 7º, Cartas do Diabo, Seu Aprendiz. Esse aqui é o único do Lewis que eu tenho, tirando fora Crônicas de Nárnia, tá? Então esse aqui eu ainda pretendo ler. Coisa de Rico. Ai, cara. Ai, cara. Há um traço comum a boa parte dos endinheirados brasileiros. Eles não se consideram ricos. Não existe um critério absoluto para a riqueza no Brasil. Sempre haverá alguém com mais dinheiro, mais pompa, mais patrimônio, mais próximo do topo da pirâmide. Logo, os ricos são sempre os outros. Com base nessa constatação, o antropólogo Michel Alcoforado, nossa, que nomezinho, cara, faz um mergulho no mundo das elites brasileiras e destrincha tipos facilmente reconhecíveis. O casal emergente da Barra da Tijuca que vai a Miami comprar roupas de grife, a herdeira de uma família tradicional que leva a vida longe dos holofotes na Suíça, o embaixador carioca inconformado que o Itamaraty não é o mesmo desde o aumento de vagas para a carreira diplomática, capaz de traduzir um vasto repertório antropológico numa descrição analítica e cheia de humor. O autor traz para esse livro uma experiência acumulada de anos atuando como antropólogo de luxo. Durante a pesquisa, ficou claro que, a partir de um certo patamar, aos ricos não interessa mais o tamanho da conta bancária, mas os códigos que precisam dominar para fazer parte das altas rodas. Exibir grifes espalhafatosos faz sentido para os emergentes empenhados em ostentar a nova posição, mas é sinal de arrivismo aos olhos do rico tradicional, que tende a optar por roupas discretas e só reconhecíveis por quem domina o mesmo repertório. O jogo de distinção está em toda parte, nas escolhas do bairro para morar, na arquitetura e nas decorações das casas, nos estilos de viagem, nos estilos de linguagem. Coisa de rico examina as regras do jogo. Como com verve de comunicador tarimbado, Michel Alcoforado faz um diagnóstico mordaz e preciso das contradições da elite brasileira. Cara, quem lê isso aqui, cara? Enfim, não leria um negócio desse, cara. Mas eu acho interessante o cara ver isso aqui, porque é o seguinte, cara. Primeiro assim, vamos lá. Eu tava conversando com o Cássio um dia no carro, a gente tava falando sobre essa questão de grana, né? E eu disse pra ele assim, cara, chega um determinado ponto que o dinheiro se torna efêmero. O dinheiro não faz... O dinheiro é efêmero. E aí ele não entendeu o porquê. Daí eu expliquei pra ele, cara, imagina o cara rico de verdade. Não um rapper, não um músico que usa 50 mil correntes no pescoço. Esses aí não são... Isso aí, cara, isso aí nem é rico.
Rico é outra coisa. Rico é o cara que pode pegar um jatinho, entrar no seu avião e ir até a Austrália para jantar. Esse é o cara que, para ele, o dinheiro é efêmero. O rico, rico, rico mesmo, é o cara que ele vai entrar nas entranhas do poder, porque daí ele vai querer poder. Aí é outra coisa. Aí é outra situação. E daí eu expliquei para ele a situação da influência, que é onde a gente entra dentro do sistema, que é o que acontece hoje. Hoje, o nosso sistema é influenciado por esse tipo de cara que esse cara escreveu o livro. Eu não quero entrar dentro disso, cara. Eu não quero saber sobre isso. Não me interessa saber sobre isso. Não tem, se você se interessa saber sobre isso, tudo bem, mas, cara, e o assustador é que ele tá em sexto dos mais vendidos, né, da Amazon. Mas eu não me interesso em saber sobre isso, de verdade. Não tenho interesse em saber sobre isso. Porque, cara, não faz sentido, tá? É aquele negócio que vocês veem do Mark Zuckerberg, tá? O Mark Zuckerberg é o cara que anda, tem todas as roupas iguais, você só vê ele de camiseta, tênis e calça jeans. A não ser quando ele tem que ir numa situação que exige a roupa formal, né? Mas se não, cara, tu vê ele sempre igual. Sempre a mesma coisa. Mais ou menos as mesmas cores. É sempre uma camiseta, calça jeans e um tênis. Normalmente tênis surrado. Dificilmente tá com tênis que os caras usam aí, os caras que, né, os caras que a juventude fica olhando, que a juventude fica enaltecendo, que são os músicos, os rappers, cara, o Zuckerberg nunca usa aquilo. Enfim, agora a gente tem o quinto livro, É Perigoso, que é onde pintar, né? Ou não, muito de criança, eu acho que é. Historinha de criança, acho que é. Deixa eu ver. De criança. Bob Topeira, é uma topeira que adora etiquetar as coisas. E depois a gente tem mais um Cozy Time para colorir. Daí a gente tem os três primeiros, cara. Eu, Zé Pai. Esse terceiro aqui eu achei interessante, cara. Esse livro aqui, tá? Que era o Muro do Cu. 80 mistérios para resolver usando lógica. Isso aqui era um joguinho que tinha, cara. Isso aqui tinha um joguinho que tu jogava nos anos 80, isso aqui. Tá? Logo nos primeiros joguinhos que tinha, principalmente tu tinha que fazer um joguinho desse aqui, era um baralho que tinha, cara. Eu cheguei a jogar isso aqui. Tá? O diferencial do jogo são as cenas de crime coloridos. Em cada detalhe do ambiente e dos personagens importa. Como dos móveis, plantas e animais são decisivos para desvendar as mortes e todo mundo é suspeito. Então, isso aqui é como se fosse um detetive, tá? Como se fosse um detetive. É um joguinho ali que tu joga, tá? Até me admiro que isso aqui tá dentro aqui, tá? Então esse aqui é o terceiro. Tá caro esse livro. R$51. Tá caro esse negócio, cara. Vamos ver se tem aqui, ó. Diz aqui, ó, resolva os assassinatos e tal, aquela história toda. O segundo é Café com Deus Pai, 2025, então, tá? Que é a versão que a gente, né, conhece aqui, então. E daí tem a história, né, o devocional, que é todo dia tu lê um pouquinho, porções diárias de transformação. E esse aqui, então, que é o primeiro, é o volume 6, então, que seria o Café com Deus Pai para o ano de 2026. Que tal desfrutar um momento íntimo com alguém que te ama e tem as respostas para todas as suas aflições? Eu quero ver até onde esse cara vai escrever isso aqui, esse Júnior Rostirola. Porque agora tem xícara também do Café com Deus Pai, então agora tu vai comprar, obviamente tu vai comprar o livro, né, aqui, né, nessa versão 2026, né, que ele vem com marca-página, e aí depois de comprar o livro, você vai comprar a xícara também, cara, porque tem para vender a xícara agora. Custa R$20 a xícara com Café com Deus Pai. Ou você pode comprar o copo também, a versão com o copo, né? E você pode comprar a xícara preta também para você ter duas. Você pode deixar essa aqui suja na pia, porque daí você tem a preta. Daí você pode comprar o planner com Café com Deus Pai também, né? Para anotar as suas versões ali. Você deve ter mais produtos que foram criados com Café com Deus Pai, né? Então você pode fazer tudo isso para postar nas suas redes sociais. Depois provavelmente vai vir a cafeteira com Café com Deus Pai, vai vir a linha de café que Deus gosta de tomar, né? Aí vem tudo isso, cara. Eu fico pensando só o quão você tem que ser foda para Deus descer de todos os seus compromissos e tomar um café contigo, né? E se ele vai tomar um café comigo, que eu tomo café às 6 horas da manhã, que eu tô sentado tomando café, contigo deve ser quando, cara? 7 horas? Com o outro deve ser 6h15, então ele vai ter que correr, não vai poder ficar muito tempo sentado na mesa. Enfim, cara, se serve para vocês, para mim não serve, tá? E esse aí são a lista dos 50 livros mais vendidos da Amazon, cara. Não sei, meu. Que conclusões chegamos, cara? Conclusões chegamos que o povo tá lendo bastante
espiritual, está pintando bastante e está querendo ficar milionário. Essas são as conclusões que a gente chega. E os livros que a gente lê não estão na lista, e que no fim das contas a gente vai continuar lendo o que a gente lê e produzindo conteúdo para basicamente a mesma bolha. Porque a bolha que compra esses livros devocionais, tá, em algum momento ela vai chegar. Se elas continuarem lendo, e em algum momento saírem da sua zona de conforto, elas vão chegar no nosso ramo, elas vão chegar no nosso nicho. Isso vai acontecer. Em algum momento vai. Porque talvez o devocional, e é isso uma coisa que precisa ficar entendido, tá? As pessoas tendem a criar toda essa situação desse vídeo é para chegar nesse momento aqui agora, para eu dizer para vocês exatamente esse ponto, tá? Todo esse contexto, toda essa situação, tudo isso que eu falei para vocês aqui agora, tá? É para dizer para vocês o seguinte: esses devocionais, esse dia a dia de leitura, tá? Ele em algum momento, se a pessoa continuar lendo, ele vai chegar aonde a gente lê. Ele vai chegar aonde a gente está. Porque o devocional vai criar um hábito. E se em algum momento ele tirar fora e substituir por outro livro, pode ser que ele chegue aonde a gente está lendo hoje, os nossos livros de os romances ou alguma outra coisa. Ele só tem que encontrar o seu nicho. Ele só tem que encontrar a sua leitura. Porque vai chegar um momento que o devocional não vai chegar. E as pessoas acordam para isso. Porque a mente faz com que tu chegue lá. E eu acredito muito nisso. Então, gente, leiam o que vocês quiserem, consumam o que vocês quiserem, mas percebam, os livros mais vendidos tendem a ser movimentos de mercado. Simples assim. Os livros da bolha do canal, e todos vocês aqui, tenho certeza que os que acompanham, que estão aqui, que se inscreveram, que vieram agora nos últimos tempos, que o canal deu um boom, percebem isso. Tá? Percebem que são livros que não fazem parte do escopo, são livros que estão voltados para outro tipo de nicho. E que dificilmente essas pessoas vão chegar onde a gente está a curto espaço de tempo. Mas em algum momento elas vão chegar. O que me assusta só é que esse tipo de livro, tem alguns tipos de livros ali que mexem muito com não deixam o nosso imaginário. E sempre estão falando questão de dinheiro, questão de coaching, é cara que está usando vocês para ganhar dinheiro. Prestem atenção nisso, certo? Feito isso, feita essa situação toda, esse é um vídeo de entremeio de fim de ano, certo? Nesse momento agora eu estarei de férias, provavelmente vocês também estão de férias, tá? Já vai ter passado aí questão Natal, enfim, vai estar em processo de Natal, enfim, gente. Boas festas para vocês e aguardem que 2026 tem muita coisa boa vindo por aí. Forte abraço a todos e até o próximo.